Olá, seja bem-vindo à TV Evangelho. O tema de hoje é muito interessante. Ele é o engano do sistema religioso. Há muito tempo as pessoas vêm sendo enganadas pelo sistema religioso e o que nos deixa triste é saber que essas pessoas não querem ouvir a verdade, pois já estão com a mente corrompida pelas palavras mal interpretadas que é ensinada pelos religiosos desse sistema enganoso. Veja o que diz Efésios 6, versículo 11. Diz o seguinte: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Os pregadores do sistema religioso pregam estas palavras de Paulo como se fosse para hoje. Mas Paulo, nesta carta, se dirigia ao povo de Éfeso naquele século, no tempo em que eles ali viviam. Veja o que diz Efésios 6, versículo 12. Pois não é contra a carne e o sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Paulo falava dos governos daquela época, como reis, príncipes e todos aqueles que exercia poder sobre os homens naquele tempo, pois eles é que eram os principados, as potestades que Paulo dizia, para que a igreja de Efésios pudesse se proteger das ciladas que essa gente armava para eles. O sistema religioso faz uma confusão muito grande ensinando os seus seguidores, levando-os a acreditar numa mentira. Veja o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. Diz o seguinte: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Paulo, neste versículo, fala de um Deus que cegou o entendimento do homem. E quem é esse Deus? Na verdade, é Moisés, pois o povo daquele século seguia a lei de Moisés, que Paulo se referia como lei da condenação, pois ela condenava as pessoas com 613 preceitos da lei, que essas pessoas não podiam cumprir. Aquelas pessoas enxergavam Moisés como um Deus, a ponto de ignorar a Cristo e seus ensinamentos. Naquele século, Moisés era o mediador entre Deus e os homens, por isso era considerado um Deus, para intermediar entre o homem e Deus. Mas Cristo veio e a lei acabou, e Cristo assumiu como o único mediador entre Deus e os homens, e para sempre, por toda a eternidade. Mas antes que eu esqueça, eu peço a você que dê um like e se inscreva neste canal. E faça também o seu comentário. Continuando, Paulo dizia para a igreja de Éfeso que quando Moisés é lido, cega o entendimento de quem lê, pois a pessoa ficava presa à maldição da lei. Hoje, as igrejas evangélicas, sem entender o que Paulo dizia, eles pregam como se fosse para o presente os versículos lidos agora há pouco. Saiba então que antes da cruz, o homem vivia pela lei de Moisés e depois da cruz veio o Evangelho da Graça, que é a nova aliança feita por Cristo. Paulo repreendia o povo de Éfeso porque mesmo depois da cruz, eles continuavam praticando a lei de Moisés. Por isso, em 2 Coríntios 4, versículo 4,
Paulo dizia que o Deus daquele século cegou os seus entendimentos. Em Éfesos 6, versículo 11, Paulo fala de um diabo que é para o povo da igreja não cair em suas ciladas. Mas quem era esse diabo? Em João 6, versículo 70 diz: Respondeu-lhes Jesus: Não vos escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é o diabo. Então veja, diabo não é um ser de chifre e vermelho que solta fogo pela boca. A palavra diabo significa opositor, assim como Judas, que traiu Jesus, porque ele era opositor de Jesus e em suas ações. Também a lei de Moisés, que condenava o homem à morte. E diabo também é tudo que se opõe contra o homem e contra Deus. Na verdade, a palavra diabo é uma figura de linguagem, um adjetivo. Veja o que diz Paulo em 2 Coríntios 10, versículo 4. Diz o seguinte: Pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas. Versículo 5. Derrubando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Nesses versículos fica claro que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas também não é contra demônios, como é ensinado no sistema religioso. A nossa luta, na verdade, é contra as ideias malignas do homem, contra raciocínios e baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus. E é isso que estamos fazendo agora, combatendo as mentiras e enganos do sistema religioso. Estamos levando até as pessoas um evangelho puro e verdadeiro, que é o evangelho da graça, para combater as heresias do sistema religioso, para combater esse sistema que se tornou opositor ao evangelho da graça de Deus. Creio que você entendeu. Hoje eu apresentei um tema curto, mas eficaz, para que você venha iluminar a sua mente contra as heresias do sistema religioso. Por hoje é só. Fique com Deus e até o próximo vídeo.